Santo do dia 13 de maio de 1989. Santa Bibiana, rogai por nós. Eu, não nesta ocasião, mas depois, assisti uma peça de teatro de Claudel, era um diplomata francês que foi embaixador da França no Japão por Claudel. Era L'Annonce faite à Marie, a Anunciação feita a Nossa Senhora. E era uma história que tinha uma relação, eu fui ver isso no teatro, porque era considerada uma peça de teatro católica, que se devia ir ver. Era uma história muito curiosa. Eu vou demorar um pouco com isso, mas eu, comprimindo bem a história, dá para... A história é a seguinte: começa a peça de teatro representando o interior camponês de uma pequena família assim, de trabalhadores manuais da Idade Média. E tem uma... Eu não me lembro bem dos pormenores, é mais ou menos assim. Tem um pai, que era um homem que já ia caminhando para a velhice, uma mãe, que tinha a idade desse pai, depois duas moças. Uma, não me lembro bem o que fazia na peça de teatro, há muitos anos que assisti essa peça, e outra chamada Violaine, que era a pessoa principal e que era moça. E o pai, a mãe representava o velho bom senso. Era uma espécie de Sancho Panza. E pergunta ao pai, que estava preocupado, ela vai servir a refeição matutina para a família. E ela pergunta para o pai, que estava preocupado, mas ela pergunta assim com a linguagem bruta de uma camponesa. Ela pergunta: o que é que você está preocupado assim? As nossas terras estão mudando bem, o que nós plantamos dá bem, todos estamos fortes, todos estamos contentes. Olha aqui, quantas coisas tem na mesa para você comer. Eu olho, você está assim, pensando. No que você está pensando, homem? Fique alegre. Você não se alegra com suas filhas, com sua esposa? O que você quer mais? E o homem é assim. Em certo momento, a mulher o interpela muito, o homem se levanta e diz: mulher, você será que é tão cega que você reza e que você não percebe o tormento que está sofrendo a Santa Igreja de Deus? A mulher dá uma resposta desse gênero: não percebo que o senhor vigário está muito contente, por que eu não vou estar? Diz: ó, o vigário. Era um ator muito bom. Oh, o vigário, pobre vigário, que não vê senão a paróquia dele. E você? O que você quer ver além da paróquia dele? Depois da paróquia tem tal lugarejo, tal outro. Diz ele para ela: e depois, mulher, o mundo acaba? Isso não é para nós, os outros pensem nisso. Diz ele: não tem remédio. Dia e noite eu penso em outra coisa. Coisa, mulher, que você não compreende. É mulher com lona, um pãozão na mão. Ele diz, então ele inteiramente levantado e falando assim, de frente para o público, mas de fato discutindo com a mulher. Mulher com uma má cara, com queixão para frente, representando a resmungança. E ele representando a fé e o ideal. A mulher, ele diz: ó, mulher, você não percebe a Santa Igreja de Deus. Você não vê como está, não vê que os maometanos estão atacando, que de todos os lados as nações católicas estão investidas. Você não vê que no meio dessa tragédia que chega ao auge, o Sacro Império Romano-Alemão está abalado? A mulher faz sinal que ele está louco. O Sacro Império. Nós estamos na França. O que tem isso? Ele diz: você não vê que há agora, no momento, 4 homens que se disputam o papado e que cada um pretende que é papa? Houve mesmo uma circunstância em que se deu isso. E que a igreja parece um grande tronco glorioso, partido de alto a baixo. Ela: é você que vai consertar isso? É você que vai resolver isso? E a mulher diz, ele diz: para mim nada tem conserto, nada tem alegria
enquanto não vir a cristandade recomposta. E mulher, eu vou te dizer uma coisa, você não vai crer, mas velho como eu estou, meus braços ainda têm força. E você vê isso na hora da lavoura. Esses braços não vão mais plantar. Esses braços não vão mais colher. A mulher está assim dentro dele. Esses braços não vão mais colher. Esses braços vão pegar uma espada. E eu vou levar a minha velhice até o campo de batalha da cruzada. Se eu morrer, tanto melhor. Eu terei oferecido minha vida para que os 4 papas se fundam em um só. Para que o Santo Império floresça. Para que as ordens religiosas se expandam. Os maometanos sejam empurrados para longe. Eu sofro, morro, mulher, mas eu venci a favor da Santa Igreja. A declaração é mais ou menos essa. Ele diz, bem, a Violena ouve o pai exclamar essas coisas. E ela já tinha o espírito dela formado por essa... tinha anseios parecidos com os do pai. Vê-se pela peça do teatro que não tinham nunca falado sobre isso, mas que ela se sentia profundamente interpretada nas palavras do pai. E que então ela também quer oferecer alguma coisa a Deus, ser uma vítima expiatória para a vitória da Igreja e para a vitória da França, a nação bem amada de Deus. A França invadida pelos ingleses, ela não sabia, mas que iam ser protestantes de futuro. A França que era preciso expulsar, tirar os inimigos de dentro da França, etc., era por tudo isso que precisava se oferecer, e oferecer um holocausto. Nisso, Sineta, ela vai à porta e encontra o rapaz. Aliás, aqui entra uma coisa que é censurável. Paul Claudel tinha trechos lindíssimos, mas tinha coisas muito censuráveis. Ela vai abre a porta e é um homem, um rapagão, forte, mas com um traje singular que aparece e pede ela esmola. Ela vai, pega um pão, qualquer coisa, dá para ele e pergunta quem ele é. E ele diz, vós não sabeis quem eu sou, não tocai em mim. Mas por quê? Porque eu sou da raça infeliz dos homens em que ninguém toca porque tem horror. Eu causo horror. Eu trago comigo uma doença, e se eu lhe disser o nome da doença que eu tenho, vós fugireis de mim com horror. Vós batereis com essa porta do meu rosto, porque todo mundo foge de mim. Sobre mim pesa uma maldição. Eu sou um pobre leproso. E ela tem pena, em vez de bater a porta no homem, ela conversa, procura consolar o homem, etc., etc., mas de fato dominando um horror do homem. Mas ela mantém a conversa com ele. Em certo momento ele diz, eu tenho que ir embora. E vou pela solidão das estradas, moço ainda, abandonado, obrigado em consciência a dizer que eu sou leproso, e no momento em que eu faço ao meu próximo este ato de amor, de dizer eu sou leproso, ele me retribui fugindo de mim. É verdade. E é natural. É direito. Agora vem o lado errado. Ele diz, tende pena de mim e dizei-me uma palavra de amizade. Dizei-me uma palavra que eu possa levar pelas estradas afora e na qual eu verei que a uma criatura no mundo eu não causei horror. Ela oscila e ele disse a ela, dai-me um ósculo. Péssimo. É péssimo. Ela vai, vence o horror que tem e oscula. Depois volta para casa, quer dizer, entra na casa, ele segue, e dias depois ela percebe as manchas da lepra. O sujeito a contagiou. Então ela compreendeu que o futuro que ela tinha que seguir era esse do leprosário. E que ela tinha que entrar no destino terrível de uma leprosa.
Qual era esse destino? Na Idade Média, a lepra era muito mais contagiosa do que em nossos dias. Porque foram inventados nos nossos dias sistemas de limpeza, de isolamento, etc., etc., por onde a lepra se pode evitar de reduzir o contágio da lepra. E hoje em dia até, quando a lepra aparece no começo, ela é curável. Naquele tempo ela é absolutamente incurável. Bem, e ela, nessa situação, o leproso, quando era declarado leproso, ele tinha obrigação e consciência, notando em si que ele estava suspeito de lepra, de procurar o vigário e de denunciar. E quando o vigário, não havia propriamente médicos, mas os homens ou as mulheres experientes do lugar chegavam à conclusão de que estava leproso, a pessoa era obrigada a deitar-se num caixão de mortos e era levada pela família para a igreja, onde rezavam o ofício dos defuntos sobre ela acordada, para indicar que ela estava separada do convívio humano. E havia depois, se não me engano, eram leprosos, ainda não muito adiantados, que pegavam no caixão, sem tampa naturalmente, e que levavam para o leprosário. No leprosário começava a outra vida dela. Quer dizer, uma coisa dramática do mais alto grau, como os senhores podem imaginar. Supõe-se, pela narração, que ela passou por isso. Aparece um leprosário e é noite. Noite fria, noite de Natal. Umas barraquinhas pequenas, onde moram os leprosos, uma luz violácea no céu, era noite, uma luz violácea no céu, eles todos com frio, se chegando em torno de fogueirinhas e conversando entre si, alto, numa conversa desordenada e com risos de desespero, porque era toda gente desesperada, esfrangalhada, sofrendo uma coisa pavorosa. E ela, ali no meio, com um pano, um jeito assim, no meio de todos eles, afundada naquele mar de horror. Eu não sei se os senhores conseguem imaginar-se postos numa situação assim. Dá para alimentar um pesadelo durante a noite, hein? Bem, e ela nessa situação, de repente, eles começam a conversar entre si, que o rei da França está ganhando muitas batalhas, que apareceu uma virgem vinda de Domina Lorena, e que era uma guerreira, e que estava ganhando batalhas para o rei da França, que estava expulsando da Inglaterra, os ingleses da França, que era essa a vontade de Deus, etc. E ela se entusiasmando com isso. E então dizem, e agora ela vai se realizar a sagração do rei aqui perto em Reims. E o cortejo dela vai passar por aqui com todos os cavaleiros e todo o exército dela, etc. E ela vai assistir a coroação do rei em Reims. E vai ser uma festa linda, etc. E pouco mais ou menos assim, que um leproso já sem braços levanta os braços, isso não é para nós, isso é para eles que são vivos, umas cenas de desespero horríveis assim. E era noite de Natal, não era para isso. Quando ao longe ouvem um toque, e é a Santa Joana d'Arc que vai passando. E ela, por uma iluminação de Deus, compreende que Santa Joana d'Arc está vencendo aqueles ingleses e está tendo a glória de ir assistir a coroação do rei como personagem máxima. O rei está se coroando porque ela conquistou tantas terras da França para o rei que tem sentido o rei se coroar. Não era um fantasma de rei, era um verdadeiro rei. De fato, a grande festejada ali era Santa Joana d'Arc, e ela compreende que ela está comprando isso com a lepra dela. Os senhores estão vendo? Agora, esse lado é muito bonito, é até empolgante, é uma forma de heroísmo, de estrangular, de tirar o ar. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não sofreu mais por nós, e Ele não nos convida para isso? Bem, e eu me perguntava,
Será que essa doença que você tem aqui, que causa isso, não é de repente um câncer? Não é uma coisa qualquer que te leva cedo da vida para que um outro ganhe a batalha que você ansiava tanto ganhar? Agora eu quero ver seu amor de Deus como é. Você estava muito contente de ser alguém. Você tem a mesma coragem de ser ninguém? Você aceita isso? Até que ponto você é um homem sério? Se você é um homem sério, você aceita isso. Se você não aceita isso, você quer apenas representar um papel de mais nada. Então não vale nada. Nem você ame a Deus. Você merece ser esquecido por Deus sobre a face da terra. Exame de consciência se faz assim. Não se faz de outro modo. E a seriedade da vida é essa. E, meus filhos, coisas não assim, mas coisas difíceis de aguentar e surpresas na vocação, por onde os senhores terão a impressão de que erraram no caminho, que o caminho de Deus talvez seja outro, e daí para fora é possível que os senhores encontrem. Não se espantem. Quando Deus nos leva por um caminho, Ele nos faz dar a impressão de que a nossa estrada está errada. E é o sinal de que Ele quer nos levar por lá. O rio chinês é isso. Os senhores conhecem bem a metáfora do rio chinês. Eu não preciso explicar aqui.